Fala pessoal, beleza? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bora lá, mais uma live, vamos tirar algumas dúvidas de vocês. Pessoal que for chegando aqui, participa comigo, deixa eu ver se tá tudo bem o áudio, a imagem de vocês aí. Participa pra mim, me diga se o áudio tá legal, a imagem tá legal, aí tudo bem com vocês? Bora lá? Tá ventando bastante hoje por aqui. O friozinho tá chegando, mas não nos impedirá de passar um pouco de conteúdo e tirar algumas dúvidas de vocês. Dúvidas e perguntas que vocês me enviaram através do nosso formulário. Quem não acessou o nosso site ainda, acesse o nosso site. Link tá na bio, Dica do Veterinário. Este é o nosso trabalho, Dica do Veterinário, nosso site completo para tentar vir aqui e tirar dúvidas e ajudar a vocês a cuidarem melhor dos animais de vocês, tá bom? Dica direta e rápida para vocês hoje, que é para a gente falar um pouquinho sobre avaliação do cão, tá? Todos os dias eu atendo várias pessoas através do nosso WhatsApp e a gente faz as consultorias online. E como o nosso atendimento é online, é um atendimento à distância, é um atendimento digital, eu dependo que a pessoa, que o dono do cão, faça as avaliações e me mande as informações, né? Com base nas informações que a pessoa faz do próprio animal, ela me pede ajuda e eu posso tentar auxiliar. Principalmente pessoas que às vezes moram em lugares afastados, cidades distantes, sítios, chácaras, fazendas. Às vezes a gente tem um animal e a gente tem dúvidas sobre o que pode estar acontecendo com ele, tá? E aí é que a gente começa a pensar, o que eu posso fazer em casa para poder cuidar do meu animal? Como é que o Dr. Arthur pode te ajudar a cuidar e a entender melhor sobre o seu animalzinho? E hoje eu vou explicar para vocês alguns macetes de como você pode avaliar o seu animalzinho na sua casa para averiguar se está tudo bem com ele ou se não está tudo bem com ele. Além disso, né, quando você tem a ajuda de alguém, no caso, né, um veterinário, como é que você pode fazer melhor proveito daquilo que o veterinário pode te orientar e pode te passar para você poder acompanhar e entender o que está acontecendo com o seu animal, para muitas vezes resolver esse problema em casa, beleza? Bora lá comigo? Quem é a primeira vez que assistiu a nossa live, digita 1 aqui nos comentários, digita aí 1 nos comentários se é a sua primeira vez aqui comigo. Se você já assiste as nossas lives, se você já assiste os nossos vídeos, digita 2. Beleza? Lembrando que as perguntas, as lives que a gente faz 2 lives por dia. 7 da manhã, 7 da noite. 7 da manhã, 7 da noite. 2 lives por dia para tentar dar conteúdo importante para vocês. E o tema das lives são de dúvidas que vocês enviam através do nosso formulário. Tem um formulário no site, acessa lá a Dica do Veterinário, é gratuito, você não paga nada. Entra lá, manda sua dúvida, sua pergunta e eu vou vir aqui na live para responder a sua dúvida gratuitamente. É só mandar sua dúvida, sua pergunta e eu vou vir aqui para gravar um vídeo para te explicar em detalhes todas as suas dúvidas e perguntas que você fizer. Beleza? Bora lá então. Seguinte. Primeiro ponto que a gente tem que entender sobre o nosso cão é que o primeiro sintoma que todos os animais manifestam quando tem algum tipo de problema de saúde é parar de comer. E esse é o primeiro ponto que faz as pessoas buscarem ajuda. Doutor, me ajuda, meu cachorro não quer comer, meu cachorro não está comendo. Beleza, é a primeira questão. Quando meu animal para de comer, eu tenho que tentar entender se ele parou de comer, porque às vezes ele está fazendo alguma manha, está fazendo algum tipo de charme, está tentando fazer algum tipo de... Tentando chamar a nossa atenção de alguma maneira, principalmente quando a gente teve algum tipo de mudança de rotina na nossa casa, se por algum motivo a gente acabou tendo algum tipo de alteração na rotina da nossa casa, se alguma coisa a gente foi viajar, está preparando mala. É muito comum os animais começarem a ter problemas, a pararem de comer, ficar mais amuado, prostrado, simplesmente para tentar chamar a nossa atenção, porque a gente está arrumando a mala, vai viajar, porque a gente vai para chegou a visita em casa. Muitas vezes esse cão para de comer não porque tem algum problema de saúde, mas simplesmente porque ele está tentando chamar a nossa atenção, para dizer que ele não concorda com alguma coisa que a gente esteja fazendo, tá? Primeiro ponto. Existem casos onde o animal realmente para de comer porque ele está doente. E aí uma das formas que a gente tem para poder entender se realmente é algum tipo de problema sério de saúde ou não, é através desses parâmetros. O primeiro parâmetro que você vai ter que avaliar na sua casa, que você vai ter que checar na sua casa, para saber se seu animal está doente por algum problema sério ou não, é a gengiva, tá? Olhe sempre a gengiva do seu cão, semanalmente. Toda semana você precisa avaliar a gengiva do seu cão. Como está a gengiva dele? A gengiva você vai avaliar no sentido de ver a coloração. Qual é a cor? Lembra lá quando você era criança e as pessoas
falava assim, nossa, mas tá pálido, menino. Nossa, mas tá pálido, aquela criança tá pálida, tá apática. A coloração da mucosa do seu cão, o normal é que ela esteja rosa, rosa mais escuro, até mesmo um avermelhado, tá? Mas ela não pode estar rosa claro ou mesmo branca. Isso é sinal de problemas mais sérios. A mucosa clara, um rosa claro ou branco, isso é um sinal de anemia no nosso cão, tá? Quando o cão tem a mucosa rosa escuro ou rosa já avermelhado, é normal. A coloração do sangue. A coloração normal da mucosa tem que ser mais próxima do sangue. Coloração muito esbranquiçada, pálida, é sinal de problemas. Porque isso, se o animal está com anemia, é sinal de que a doença é grave, é sinal de que a doença é séria. E aí, às vezes, o fato do animal estar mais prostrado, mais abatido, mais quieto, às vezes o animal não querer comer, não vai ter muitas ferramentas, muitos métodos que a gente possa fazer na nossa casa. A gente simplesmente tem que tentar entender qual é a causa dessa anemia desse cão. Porque se esse cão está com anemia, mucosa pálida, esbranquiçada, tem alguma coisa errada acontecendo com ele. Tem alguma coisa errada acontecendo. E não é alguma coisa que aconteceu hoje, na maioria das vezes. É alguma coisa que está acontecendo com ele e que já vem acontecendo há alguns dias, semanas e até mesmo meses. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma doença conhecida no Brasil, que já acometeu milhares de animais, que é a doença do carrapato. A doença do carrapato, ela pode vir a manifestar sinais de saúde no seu cão depois de até 2 anos que um carrapato infectado tenha contaminado o seu cão, tá? Então, se um carrapato picar o seu cão, ele vai ficar ainda ali com aquela bactéria no sangue durante até 2 anos, para daí começar a manifestar algum tipo de sinal de problema. E às vezes a pessoa não liga aos fatos. O animal começa a ficar prostrado, abatido, quieto, não quer comer. A pessoa nem repara que o problema daquele comportamento do cão é um início da manifestação de uma doença séria, por exemplo, uma anemia causada pela doença do carrapato, que já vem aparecendo no seu cão há 2 anos atrás. Então, primeiro ponto, avalie sempre a gengiva do seu cão, a coloração da gengiva do seu cão. Segundo ponto, aproveita que você já abriu a boca do cachorro e você parou para olhar a coloração da mucosa e dá uma olhada também nos dentes do cão. Cães que tenham muito tártaro dentário, um hálito mais forte, tenham muitas placas bacterianas na boca, tenham aqueles dentes realmente podres, muitas vezes isso são alguns sinais de que esse cão já tem uma proliferação bacteriana alta. Se tem muitas bactérias na boca, muitas placas bacterianas e tártaro no dente, ou o dente mole, faltando dente, já caiu o dente do cão, é sinal que tem alguma coisa realmente errada acontecendo com esse cão, né? O tártaro dentário é formado por bactérias, bactérias que se calcificam ali no dente. Essas bactérias, elas vão avançando e chegando na corrente sanguínea através da gengiva. Bactérias, muitas bactérias na boca, muito placa bacteriana no tártaro do cão, é possível que essas bactérias já tenham se desprendido da boca do cão e indo correr por todo o sangue do cão, e indo parar em órgãos importantes do seu cachorro, como rins, fígado, pulmão, coração. Então, se atente, já que você vai olhar a mucosa do seu cão, olhar a gengiva dele, ver se ela está muito branca ou não, olhe também se ele tem muito tártaro ou não, porque também o aumento de tártaro demais também é um indicativo de sinais sérios de doença que seu animal possa vir a ter. E às vezes hoje o fato de ele ficar mais prostrado, abatido e não querer comer, pode também estar ligado a isso. Terceiro fator que você vai precisar avaliar no seu cão, terceiro item que você precisa avaliar o seu cão. E aí você vai precisar de uma ferramenta para você poder fazer essa avaliação, que é o termômetro. Pasmem, mas infelizmente existem muitas pessoas em casa que tem cães, tem criança em casa e não tem um termômetro. Coloca para mim, digita aí 33333 no comentário para saber quem aqui tem um termômetro em casa, quem tem termômetro em casa. Termômetro é uma ferramenta muito barata, é uma ferramenta que dura muito tempo, dura anos, e ela vai quebrar um galhão para você. Uma das perguntas que eu mais recebo nos comentários e nas mensagens é: ai doutor, eu acho que meu cachorro está com febre. Ai doutor, eu acho que meu cachorro está muito gelado. Ai doutor, eu acho que meu cachorro está muito quente. Ai doutor, como é que eu faço para saber se o cachorro está com febre? Ai doutor, como é que eu sei se meu cachorro está com febre? Meu, a temperatura, você só consegue saber sobre a temperatura do seu cão através de um termômetro. É com um termômetro que você mede a temperatura do seu cão. E não precisa ser veterinário para você medir a temperatura do cão. Não precisa ter nenhum conhecimento técnico avançado para você medir a temperatura do cão.
Muitas pessoas ainda acham que você só consegue medir a temperatura do cão com a temperatura no reto, somente com a temperatura retal. E não necessita fazer temperatura retal no cão. Você pode fazer a temperatura normal na axila, desde que você coloque bem encostado o termômetro na axila do cão, desde que você feche bem, segure bem ali, prensado ali a pele do cão com o termômetro. Você vai conseguir medir a temperatura do seu cachorro. Seja aquele termômetro baratinho, aquele termômetro de mercúrio, ou seja, o termômetro digital, né, que hoje é até mais fácil de a gente encontrar. Qualquer um deles. Na axila você também consegue medir a temperatura do seu cão. Claro, se você tiver um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de habilidade e afinidade, você pode fazer a temperatura retal. Pode aferir também, que é um pouco mais simples, teoricamente, é mais fácil, menos chances de dar errado, tá? Mas a temperatura na axila também daria certo para o seu cão, ou mesmo na pele ali da barriga você também consegue. Basta que a gente faça uma dobra de pele, né? Igual como se fosse uma camisa, a gente sobrepõe a pele do cão no termômetro e a gente segura ali durante alguns instantes e vai conseguir medir a temperatura do cão. Somente com a temperatura do cão você vai conseguir saber se ele realmente está com febre ou não. Temperatura normal do cão, de 38,5 até 39,2. Até 39,2 tá normal. Acima disso, aí a gente vai considerar febril, tá? Mas a temperatura até 39,2, ou seja, a temperatura do cão ela é um pouco mais alta do que a nossa, até 39,2 está dentro do parâmetro normal, não é febre. Beleza? Beleza. Outro termômetro que tem, né, ainda nessa questão da temperatura, hoje em dia existem aqueles termômetros de superfície, um termômetro a laser que você consegue medir a temperatura à distância. Custam barato, você pode comprar hoje, tem no Mercado Livre, acessível, tá? E quebra um galhão. Você pode medir, nesse caso, você pode medir diretamente a temperatura da barriga ou mesmo medir a temperatura da orelha, tá? Da parte interna aqui da orelha do ouvido do cão. Também vai dar uma boa noção para você saber se o animal está com febre ou não, tá? Não caia naquela lenda de, ai, focinho quente, focinho tá seco, focinho tá úmido, focinho tá molhado, focinho tá assim, focinho tá assado. Não. Vá buscar a temperatura do cão. Tenha um termômetro em casa para que você possa avaliar a temperatura correta do seu cão. E aí sim você vai poder saber se ele está com febre ou não. Muito comum, quando a pessoa nota que a temperatura do cão está alta, a pessoa logo quer medicar, mas com remédio, com remédio, com remédio. E você, antes, treine a sua cabeça, treine o seu cérebro a não buscar remédio. Treine a sua cabeça, treine o seu cérebro a buscar entender por que é que a temperatura está alta. Se ele está com febre, se a temperatura está alta, por que é que ele está com febre, tá? O simples fato do animal estar com a temperatura alta já me diz que tem algum problema de saúde. Já me dá um direcionamento de que tem algum tipo de problema com o meu cão. E isso já vai fazer esse cão não querer comer. Um cão que está com febre não vai querer comer, não vai querer se alimentar, tá? Simples, isso é algo normal, tá? Então, entenda sempre que a temperatura do cão, se está alta, tem algum tipo de infecção acontecendo com esse cão. Muitas vezes ele está combatendo algum tipo de infecção, sistema imunológico, uma reação alérgica, alguma proliferação bacteriana. Aí a gente tem que tentar entender de onde pode vir. Está descartada a possibilidade de doença do carrapato? Esse animal teve contato com algum outro cão, que possa ter tomado uma mordida, ter algum tipo de briga, algum tipo de queda, algum tipo de machucado? Tem alguma pata inchada, algum lugar que está mais inchado, que está com secreção, que está com pus, cadela que saiu do cio? Qual foi os últimos fatos que aconteceram com esse animal que possam estar fora do comum? Porque se a temperatura está alta, tem alguma infecção, ele está combatendo algum tipo de doença. E aí você tem que buscar nesse contato, nesse seu entrosamento com o seu cão, para entender o que é que está errado, o que pode estar errado muitas vezes. Porque você simplesmente fala, vou dar dipirona. Não, eu tenho dipirona aqui, doutor, posso dar dipirona? A dipirona, sim, é um bom antitérmico. Ele vai ajudar a normalizar a temperatura do cão. Mas ela não vai resolver o problema. Porque se o problema do cão é um aumento, uma proliferação bacteriana, a dipirona só diminui a temperatura, diminui a febre. Mas ela não vai curar o cachorro. Ela não vai eliminar a proliferação bacteriana. Ela não vai eliminar o foco de uma infecção que esse cão possa ter, uma reação alérgica que esse cão possa ter. Então você precisa entender a causa do problema para poder medicar da forma correta. Você dá dipirona aí 1 dia, 2 dias, vá lá, até vai. Mas se você te passou 2 dias dando a dipirona e não melhorou nada, não melhorou, só que melhora enquanto a dipirona está fazendo efeito,
acabou o efeito da dipirona, a doença volta, o animal volta a ficar prostrado, abatido, amuado, sem querer comer, é um sinal de que tem alguma coisa mais séria ali, né? E aí a gente não pode ficar bobeando, apenas ficar dando dipirona. Até porque outro risco que a gente tem é a gente fazer a dipirona achando que está com febre, achando que ele está com a temperatura alta. Porque se o cão está com a temperatura normal e você der dipirona, você corre o risco de baixar a temperatura do cão, né? E aí um cão que estava com a temperatura normal, você achou que estava com febre, deu a dipirona, não melhorou em nada, achou que ele estava... o que era para ser bom, acaba trazendo problemas. Esse cão começa a perder temperatura e ficar com a temperatura mais baixa do que deveria. Então, atenção a isso. Quarto ponto que você precisa avaliar no seu cão. E aí, a gente depende de um pouco de intimidade com o cão. E também, é até chato para mim, como veterinário, falar isso para vocês. Mas, gente, se você tem um cão na sua casa, se você tem um animal na sua casa, para pensar, por que é que você tem um cão? Para que é que você pegou um cachorro? Para que é que serve? Qual que é a função do cachorro na sua casa? Para pensar, para prestar atenção. Porque tem gente que tem um cachorro, uma pessoa, ele não deixa medir a temperatura, ele não deixa mexer, ele não deixa pôr a mão, eu não consigo, sabe? E assim, são muitos casos que eu recebo, muitas pessoas, sabe, que me contratam para fazer o auxílio, para fazer a consultoria, mas a pessoa não consegue mexer no próprio animal, a pessoa não consegue avaliar o próprio cão, sabe? É algo complexo para mim, porque é difícil a gente entender. Poxa, gente, você não consegue mexer no seu próprio cachorro, você não tem o mínimo de intimidade com o seu próprio cachorro. O quarto fator necessário para você avaliar no seu cão seria uma checagem geral desse cão, palpando esse cão de ponta a ponta, palpando esse cão em todos os sentidos. Você vai vir palpar cabeça, focinho, pescoço, vem sentindo ele, se ele tem sinal de dor, região aqui do pescoço, ó, movimentos com o seu cão. Você precisa ter essa intimidade para fazer movimentos com o seu cão, para identificar se dói, aonde ele tem dor. Ele grita, se mexe no pescoço, tá, mas qual o movimento? Eu entendo que uma avaliação dessa forma, uma avaliação mais minuciosa, ela depende realmente de uma certa habilidade, de uma certa intimidade, né? No sentido até mesmo de familiaridade. Tem pessoas que têm pavor de mexer no cão, tem pessoas que têm pavor de fazer algum tipo de mais movimento, mais brusco com o cão, ou pavor de ver um animal chorando, um animal gritando. Mas o mínimo seria a gente avaliar o animal tocando ele por inteiro, tá? Com todos os movimentos da pata, das articulações, estica, puxa, mexe o pescoço, puxa a pata para trás, pata na frente, pata de trás, para que você possa tentar identificar aonde é que dói, aonde é que ele tem desconforto, ou se é que ele tem desconforto. Muito comum o animal parar de comer, a pessoa às vezes não nota que o animal manca, a pessoa às vezes não nota um lugar específico que está inchado, um lugar específico que o animal está com algum tipo de dor, mas a pessoa vê que o animal parou de comer, o animal está mais apático, mais prostrado, abatido. E aí uma dica para vocês: observem muito bem a coluna desse animal. Coluna começa aqui na região do pescoço e vai até a ponta do rabo. Venha apertando esse cão, vértebra a vértebra, movimento por movimento, sentindo a coluna dele por inteiro. Muitas vezes, nesses movimentos de apertar e sentir a coluna dele, você vai acabar percebendo que tem algum segmento da coluna que ele chora mais, que ele grita, que ele retorce, que ele foge de você, porque é que doeu. E se doeu naquele segmento, provavelmente é um sinal aonde você deve prestar mais atenção. Vários animais que eu atendo que chegam com causas genéricas e a pessoa não tem ideia do que está acontecendo com o cachorro, só sei que ele não tá, só sei que ele está com dor, só sei que ele não está comendo, está mais quieto, não sei o que está acontecendo, doutor. Já fez a avaliação de todos os parâmetros que eu já chequei, e aí a pessoa não consegue identificar onde. Mas ele manca? Não, não manca, mas ele está mais quietão, ele quer ficar só deitado, só dormindo. Não tem febre, mas quer ficar só deitado. Vai fazer checagem de coluna e bingo! Você acaba encontrando um segmento da coluna onde esse cão tem dor. Muito comum, porque às vezes o animal tem costume de dormir no sofá, dormir na cama, de ficar em lugares altos, subir nos móveis, né, em casa.
E aí esse subir e descer de uma cadeira, de um sofá, às vezes a gente não leva em consideração, mas levando em consideração o fator proporcionalidade, né, que é o tamanho do cão, você vai ver que o impacto que um cão às vezes tem de subir, descer de um móvel, de um sofá, de uma cadeira, que teoricamente não é alto, não é tão alto assim, é baixo. Mas um dia que ele pulou e escorregou, para quem tem piso liso, para quem coloca tapete em casa, para quem coloca algum tipo de tecido, coisa assim, um dia que ele pulou e ele escorregou, ele deu um mau jeito, foi suficiente para ele acabar tendo algum tipo de lesão na coluna, né? Não necessariamente um trauma tão sério, mas um entorse, tá? Um mau jeito que possa ter tido até mesmo uma protusão discal, né? Uma protusão de disco ali na coluna desse cão, vai favorecer com que ele tenha dor, fique desconfortável, vai ficar moado, prostrado, abatido, não quer comer. Vocês entenderam? Principalmente no decorrer da idade. À medida que a gente vai ficando mais velho, os ossos vão ficando mais frágeis, as articulações vão ficando mais frágeis e você vai ficando mais predisposto a ter deslizes, a ter problemas. Além disso, a gente tem um outro fator agravante que poucas pessoas se atentam, e seria na verdade o nosso quinto item importante de ferramenta que você precisa ter na sua casa para avaliar o seu cão, que é uma balança. Para mim, que trabalho à distância, que faço assessoria online para as pessoas de todo o Brasil, né? Inclusive atendi hoje uma pessoa do norte do Pará, atendi gente de Roraima hoje, né? Atendi duas pessoas distantes, uma delas inclusive mora ribeirinha, mora na beira de um rio lá e o transporte é só por barco. Ou seja, distante de qualquer coisa, mas conseguiu o sinal de internet, mas conseguiu fazer bate-papo comigo, conseguiu fazer a chamada comigo. E muitas pessoas que moram em regiões, às vezes a pessoa não tem noção. Mas quanto pesa o cachorro? Ah, não sei. Gente, você precisa saber quanto pesa o seu cachorro. Novamente, uma balança custa barato. É algo que vale a pena você ter na sua casa. Balança dessas banheiras mesmo, pesa o seu cachorro no colo, mas tem uma noção do peso do seu cão. Para você poder entender qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de tratamento que a gente vai fazer com o nosso cão, depende do peso, para a gente poder fazer cálculos de dose. Então é muito importante que você saiba o peso do seu cão. E aí vem uma questão ligada ao fator anterior, o quarto fator, que é a questão de quanto é o peso correto do meu cão. Poucas pessoas sabem disso. E grande parte das pessoas tem um cão e não se atentam, nem liga para isso. Ah, não, tá gordinho. Ah, o cachorro tá gordinho mesmo. E as pessoas acham até bonito, contam pros amigos, mandam foto e tal. Ah, ele tá gordinho mesmo. Olha meu cachorro como é que tá gordo. Olha meu cachorro de gordinho. Só que o cão obeso, o cão que está gordo, ele não está saudável. É um cão que está doente. Você tem que entender que a obesidade é uma doença e precisa ser tratada, precisa ser combatida. Porque o próprio cão obeso, um cão que está acima do peso ideal, ele já está predisposto a nessa de subir na cadeira, subir no sofá, tal, escorregou, caiu, ele é um dos predispostos a apresentarem problemas de coluna, problemas nas articulações, pata, fraturas, simplesmente por conta do excesso de peso que ele tem. Tem excesso de peso, os ossos estão mais frágeis, os ossos não estão preparados para carregar aquele peso em excesso. Uma pular de um móvel, de um degrau, um pular e escorregar, um deslize, vai fazer com que esse cão, algo que poderia ser algo simples, pode acabar evoluindo e se tornar alguma coisa mais séria. Então, mantenha o cão, vai fazer com que esse cão, algo que poderia ser algo simples, pode acabar evoluindo e se tornar alguma coisa mais séria. Então, mantenha o cão, somente dar petisco, somente dar comida, somente dar, vou dar fruta, sabe, não faz bem. No dia a dia, todos os dias, recebendo biscoitinho, mas é biscoitinho para ursinho, é biscoitinho para cachorro, mas é petisquinho para cachorro, não importa, vai fazer mal para o seu cão. Então, isso, e às vezes são coisas simples como essa, né, das pessoas, tudo que está comendo dá, não resistir de manter a alimentação regrada do cão, às vezes coisas simples como essa é o que faz esse cachorro ficar predisposto a adoecer, ter problemas de pele, ter problemas de saúde geral, infecções, imunidade baixa, né? Tudo começa na alimentação. Uma alimentação incorreta, esse cão não vai ter uma boa imunidade, esse cão não vai ter uma boa saúde, esse cão vai acabar entrando em excesso de peso, vai ter mais células inflamatórias, vai ter mais compostos tóxicos no corpo, e aí
todos os problemas de saúde podem acabar acometendo esse cão, tá? Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Anotem esses pontos a serem avaliados e toda vez que seu animal tiver algum tipo de alteração, cheque item a item desses que eu listei para vocês, para você entender se tá tudo bem com ele realmente ou não. Porque a partir disso, você vai, outras pessoas que possam estar mesmo distantes, até mesmo os nossos vídeos, vai poder te orientar, vai poder te ajudar. Agora, se você não souber o básico disso, desses 4 fatores que eu te ensinei, é difícil, até mesmo para mim poder te ajudar mesmo à distância, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo estudo. Se você não tiver esses fatores para você me informar, eu não consigo te ajudar, não consigo te auxiliar, tá? Fica meu convite para quem quiser saber mais, né? A gente tem, ao todo, a gente tem 12 itens de checagem que você precisa avaliar do seu cão. São os 12 itens do nosso checklist de um cão saudável. A gente explica isso em todos os detalhes dentro do nosso curso, tá, gente? Nosso curso de cão e o nosso curso Manual da Posse Responsável. Entra no nosso site para você conhecer um pouco mais, dicadoveterinário.com, tá? Você vai ter todos os detalhes explicando sobre isso. É o meu método que eu desenvolvi para ajudar pessoas de todo o Brasil, pessoas simples, pessoas comuns, a aprenderem a cuidar do próprio animal. A maior parte dos problemas de saúde dos seus animais podem ser evitados. A maior parte dos problemas de saúde dos seus animais pode ser prevenidos. E muitas vezes em casa, de forma simples, você pode aprender a cuidar melhor do seu animal, tá? Inclusive algumas dicas de emergências, de coisas que você precisa ter na sua casa, maletinha de medicamentos, tudo isso eu explico em detalhes dentro dos nossos cursos lá, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser conhecer um pouco mais, entra lá no nosso site, vem conhecer nosso curso de cão, nosso curso Manual da Posse Responsável, que você vai ver como fica muito mais simples a sua vida ao lado do seu cão, porque você consegue entender o que o seu cão quer, você consegue entender o que se passa na cabeça do seu cão, porque é que o seu cão faz o que faz. Fica tudo muito mais simples quando você tem conhecimento, beleza? Fica o nosso contato aí, tem o nosso telefone na bio, tá? Quem quiser, Arthur, quiser deixar anotado meu telefone aí na sua agenda, caso um dia você precise, espero que não, mas caso um dia você precise, Arthur, quero tirar uma dúvida com você, Arthur, quero te mandar uma foto, aparecer uma mancha, aparecer não sei o que, tal, quero que você me ajude. Posso te auxiliar, só você contratar lá, escolhe lá um plano de consultoria, vai ser um prazer poder te ajudar e te orientar, tá bom? Grande abraço a todos, ótima noite, amanhã 7 da manhã estamos de volta, tá bom? Todo dia 7 da manhã, 7 da noite estamos ao vivo aqui para dar conhecimento e informação a todos vocês. Se fez sentido para você, compartilha, tá bom? Grande abraço, tchau!